E aí eu acho que a gente pode ser, durante a minha apresentação, bastante pragmático, bastante rápido. A gente percebeu ao longo dos pools hoje, das consultas, né, existe uma audiência bastante envolvida já com devida diligência, então acho que a gente pode ser bastante rápido na revisão de alguns conceitos, e muito do meu papel talvez seja trazer alguns exemplos, né, algumas questões do Brasil para essa discussão. Então nós vamos falar basicamente hoje, nesse momento, né, nessa apresentação, rever, eu acho, questões ligadas ao acesso à informação, à avaliação de risco, à mitigação. Acho que o pessoal de Portugal usa mais o termo atenuação que mitigação, tá? Mas a gente vai usar os dois como sinônimos aqui nessa discussão. E, finalmente, já foi respondida essa pergunta também, mas as questões ligadas ao papel da certificação, né, dentro da diligência devida. Vamos começar fazendo uma dinâmica? A Diedre vai me ajudar aí a rodar esse quiz, por favor. Tá aí, pessoal, fechado. Quase a unanimidade por informações cruciais como espécie e país, né? A gente vai falar um pouquinho disso a seguir. Mas realmente são algumas das informações obrigatórias no processo de diligência devida. Então é bem isso que vocês já disseram, né? Então estou só uma expressão brasileira do chover no molhado, eu posso usar aqui, né? O que sempre tem que constar entre essas informações é realmente essa descrição do produto, né? Essa quantidade. Quando a gente fala quantidade, é realmente desse produto que foi colocado no mercado na União Europeia, o fornecedor, o comprador, quando não for o caso de varejistas, as espécies, né, o nome científico, preferencialmente, e a origem. E aí é muito evidente, quando a gente fala de origem, a gente está falando de pelo menos do país. Né? Mas é muito evidente que se você está num país onde existe um grande risco diferenciado dentro de diferentes regiões, é muito importante que esse processo também indique região, indique até mesmo a floresta. Acho que o Fernando trouxe dentro da apresentação dele, e, por exemplo, o próprio Brasil é um país muito heterogêneo. Né? Você dizer que esse produto, na cadeia de fornecimento desse produto, ele vem de uma floresta, de uma plantação no sul do país, é bastante diferente de dizer de uma espécie muito mais sensível para a Amazônia. Né? Então, de fato, esse seria um caso que você precisaria ter um nível de detalhamento, não só do país, muito mais robusto. Bom, e aí é isso. O requerimento é esse processo, conseguir ter os documentos, as informações que indicam essa conformidade legal. A gente falou isso bastante ao longo das últimas apresentações. Quando a gente fala legal, é que ela cumpre com a legislação aplicável. Né? E aí tem aqueles pontos que também acho que foram trazidos rapidamente. Né? Essa legislação, ela varia dependendo do país de exploração. No caso brasileiro, usando um exemplo, é até um pouco mais complexo. A legislação pode ser específica para os estados. Né? O Brasil funciona com a federação, então existem legislações não menos restritivas, mas pode haver legislações mais restritivas para os estados em relação ao próprio país. Isso é super importante. Então, em alguns casos, você está adquirindo madeira de uma floresta no Pará, pode implicar em algumas regulamentações adicionais a outros lugares do país. O grau de cumprimento, evidentemente, não é homogêneo, né? Então acho que isso é bastante claro. Né? Alguns desses lugares vão ter diferenças em termos do cumprimento da legislação. Então, essa coleta realmente vai ter que advir da legislação, realmente. Aí está falando do país, mas, como eu disse, pode ser bastante específico em alguns países, no caso do Brasil, até mesmo para o Estado, e o grau de risco existente. E é por isso que a gente falou um pouco dessas diferenças, por exemplo, do Brasil, quando você fala de adquirir madeira, por exemplo, uma plantação no sul do país ou madeira da Amazônia. O objetivo, a gente falou disso também, né? Quer dizer, identificar onde são esses riscos de violação, de não cumprimento da legislação,
potencialmente mitigar esses riscos, então a gente vai passar rapidamente por isso, mas a gente sentiu que essa audiência tem alguma experiência com isso, e de fato conseguir concluir que existe um baixo risco. E eu acho que um ponto importante para frisar, pessoal, que não é tanto uma questão da necessidade de ter um conjunto de informações ou documentos, né? Então não é quantas informações e documentos são necessários, né? Mas a questão é quais os documentos realmente, de fato, são necessários para conseguir conduzir esse processo da forma objetiva e da forma que leve realmente a um baixo risco, né? Então ele deve servir a esse propósito, no fundo, de chegar a essa conclusão mais do que de ser exaustivo, né? De ter que ter realmente um conjunto enorme de documentos. E o que a gente sempre fala é que é muito importante essa análise realmente do que tem nos documentos, né? Eu acho que os colegas de Portugal falaram um pouco disso. Então, o que cada documento traz de informação, né? Para que realmente é o propósito desse documento, né? Quer dizer, como é que ele evidencia não só que a lei está sendo cumprida, como que a cadeia de fornecimento está sendo entendida, né? Desde os passos mais próximos aí do operador, mas realmente indo para trás, os seus fornecedores, das serrarias, dos próprios produtores florestais, né? Então, quanto a gente consegue realmente montar a partir dessa documentação. E aí eu acho que uma coisa bastante clara, mas acho que é super importante a gente dizer, é que talvez um dos primeiros esforços para conseguir desenvolver um bom sistema de devida diligência é o mapeamento da cadeia, né? Justamente esse exercício de mapear a cadeia, que é o ponto de partida, que vai conseguir dar ao operador essa visão, né, da cadeia de abastecimento, uma visão mais sistemática. Vai conseguir trazer os elementos para dizer, bom, de fato, eu tenho bastante informação sobre quais elos, essa informação de fato é consistente ao longo da cadeia, né? Quando a gente fala do Brasil, a gente fala do país, mas como a gente disse anteriormente, né, é bastante importante para o caso do Brasil entender a região, entender a floresta. Plantações e florestas naturais no Brasil são realidades muito diferentes. E no caso brasileiro, principalmente, vão ter não só as questões ligadas às autorizações, ao cumprimento legal dos elos, né? Mas cada transação, como a gente chama, né, um documento de venda do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, também vai ter um documento de venda ou transporte, né? Isso tanto do ponto de vista de uma nota fiscal de venda, né? Mas também no caso brasileiro, a maioria desses elos também são regulados por uma guia de transporte. E aí essa guia ela é emitida, né, a partir de uma autorização das agências florestais. Aqui tem um pouco desse exemplozinho, eu não sei o quanto ele é didático, mas você vê diferentes realidades aqui, né? Então, vários pontos de origem, várias florestas, 1, 2, 3, eles vão para diferentes pontos de processamento primário, eles podem ir para uma indústria, né? Então, realmente começar a mapear essa cadeia. Então, quando a gente fala desse produto, de fato, que está entrando no mercado, acho que tem alguns fatores super importantes aí, né? Os componentes desse produto, né? Então, a lâmina realmente por cima do móvel, o miolo do móvel, né? Então vão ter diferentes componentes neles. As espécies de cada um desses componentes, os processos industriais, e aí é um ponto super importante. Existem, por exemplo, o caso brasileiro, regulamentações de como essa conversão, né, então a conversão de madeira em tora para produtos serrados e produtos serrados para beneficiados. Existem algumas regulamentações específicas sobre a legalidade mesmo, o cumprimento de requisitos em processamento industrial. O Fernando colocou bem o CONAMA tem várias resoluções, mas essas resoluções a nível dos estados também se convertem em algumas recomendações, algumas instruções normativas. É super importante. E as notas físicas, né, pessoal? Quer dizer, como eu disse, para o caso brasileiro em si, a gente vai ter uma série de guias
guias florestais que são emitidas pelas agências de meio ambiente, que vão ser necessárias justamente para mover tanto da floresta como para a serraria, da serraria para outra unidade de processamento. Então, cada ponto desse é acompanhado por uma guia florestal dessa. Aqui é um exemplo muito prático de que, né, a gente mostrou aquele esquema mais simplificado no slide anterior, mas a realidade pode ser muito mais complexa. Né? Acho que aqui se aproxima muito da situação num operador na União Europeia, aqui em cima, né? Quer dizer, ele pode estar comprando de uma determinada fábrica, e aí você pode ter um conjunto de produtos, um conjunto de espécies. E, mais uma vez, esse exercício de mapear e determinar de fato, em cada elo, né, tanto do ponto de vista de transporte, como de processamento, quais são a documentação aplicável, é um exercício super importante para ver isso de forma sistemática. Pode estar representado dessa forma. Aqui a gente mostra representado à mão, realmente, mas é um exemplo desse mapeamento de cadeia. A própria NEPCON, acho que o Leonardo vai passar rapidamente por isso na apresentação 3, tem esse kit, né, de apoio a processos de diligência devida, e tem exemplos de planilhas, né, que podem ser usadas para fazer esse mapeamento da cadeia. Enfim, existem algumas ferramentas aí que podem ajudar os operadores nessa missão de tentar mapear isso um pouco melhor. Acho que isso também já foi abordado, mas é super importante, né? Quer dizer, o que a gente tem dito até agora não é simplesmente montar uma enorme biblioteca de documentos e guardar essa biblioteca de documentos por 5 anos. Super importante esse papel de olhar com calma essa documentação, né? Então, como é que a gente olha a qualidade da informação que está nessa documentação? Como é que a gente realmente começa a ver questões de credibilidade, né? Questões de consistência entre os documentos são diferentes níveis da cadeia, ver as validades, né? Ver se existem indícios de fraude, nem sempre isso é simples, mas muitas vezes, olhando pela documentação, você consegue ver, bom, aqui aparentemente tem uma rasura, tem mudança de fonte, tem indício de alguma coisa que foi apagada ou foi alterada, né? Então, aquelas questões de quanto a documentação de fato parece ser crível, né? Parece ser realmente real. Questões de coerência, a gente vai falar também rapidamente de questões de corrupção. Bom, e quando fala de credibilidade é um pouco daquela questão, no fundo, do nível de confiança que existe do operador em relação à sua cadeia, né? O nível de evidências que existem ao longo dessa cadeia. Qual tipo de prova realmente vai ser necessário, né? Muito disso, de fato, vai ser possível de ser visto através da documentação. Você tem diferentes fontes de informação, mas os documentos têm que mostrar esse nível de coerência. E, evidentemente, você tem recursos, né? Um dos recursos que estão em franco desenvolvimento, mesmo no Brasil hoje, são análises de madeira, né? Análises tanto isótopos, DNA, alguma coisa nesse sentido tem andamento, análise de anatomia. Então, essa é uma discussão que está começando realmente no Brasil para a Amazônia. Alguns desses sistemas estão começando a se tornar mais operacionalizáveis, né, mais fáceis de serem aplicados junto aos produtores. E isso, bom, a gente gosta de levantar isso porque isso vai se tornar um recurso que pode estar disponível realmente para os operadores em algum momento muito próximo. Aí é um pouco para ilustrar a possibilidade da quantidade de fontes para checar essa credibilidade, né? Então, como a gente mencionou, né? Não é só ter um conjunto de documentos, mas observar se, ao cruzar as informações desses documentos, é possível conseguir consistência, conseguir credibilidade, né? Então, hoje você tem desde questões de relatórios de campo, você pode ter consultas a especialistas, né, as partes interessadas. Existem plataformas, a gente vai falar um pouco isso na próxima sessão,
de ver registros realmente jurídicos, de ver se existem embargos, né, se existem impedimentos legais às empresas dentro da cadeia. Também vamos falar ao longo da próxima apresentação de relatórios com estatísticas. Então é possível ver por região, por espécie, realmente alguns indícios, talvez, de que o risco associado a essa cadeia é maior. Enfim, relatórios e publicações de ONGs, né, a gente já tem alguns exemplos ligados a regiões ou às espécies que a gente acredita ser hoje de maior risco. Enfim, né, a importância realmente de fazer um esforço no sentido de ter o maior número de fontes possíveis, no sentido de apoiar uma diligência devida que seria robusta. A gente falou rapidamente em documentação, acho que aqui tem um exemplo chinês, desculpem por isso, não é brasileiro, mas é aquilo, documentos que visualmente, às vezes é difícil ver se fraude, um indício de fraude existe naquele documento, né, uma fraude mais elaborado, mas é possível ver documentos, às vezes, que você, como exemplo aqui, tem rasuras, tem campos não preenchidos, né, então essa conferência realmente de consistência é super importante ao longo do processo de diligência devida, né? Conferir as datas, conferir assinaturas. Muitos documentos têm carimbos oficiais. Uma questão, às vezes, do modelo brasileiro que dificulta um pouco é que as guias de transporte de madeira, elas são autodeclaratórias, então nem sempre você teria esses carimbos. Ela dificulta um pouco isso, mas é possível ver consistência entre os elos da cadeia. Se esses documentos seguem um padrão, né, esse padrão, você consegue ver um pouco o padrão de uma autorização de exploração, de uma guia de transporte nos próprios sites, né, das agências de controle, então é possível ver, bom, isso é consistente com o padrão que eu conheço. E hoje, de fato, no Brasil, a gente vai falar disso um pouco hoje também, existe um número grande já de plataformas online para checar realmente os documentos de transporte, por exemplo, é possível checar online, alguns documentos relativos à conversão é possível de ver online. Então, esses recursos de realmente ir às fontes e rever se esses documentos existem, também estão se tornando muito mais desenvolvidos. Falamos disso, né? Então tem coerência, né? Eu estou coletando documentos dos vários elos da minha cadeia, dos fornecedores. Existe consistência, né? Consistência realmente em termos das datas desses documentos, os volumes, as entidades que estão envolvidas, as dimensões, né, as especificações de qualidade. Aí tem uma questão de conversão, como a gente falou, né, as conversões, as perdas de um produto para outro estão de acordo com as regulamentações que a gente conhece, né, enfim. Uma série de questões são importantes de serem conferidas. Tem um grande desafio, ele não é fácil de dizer como fazer, mas são países com alto grau de corrupção, né? Então, às vezes você tem um documento, uma guia que aparentemente é legal, existe um carimbo, existe uma assinatura, mas não necessariamente isso está cumprindo com a legislação. O Brasil não é uma exceção, infelizmente, né? Acho que o Brasil é um país que teve um avanço importante em termos de controle de corrupção nos últimos 20 anos, mas ainda não é uma exceção. Então, acho que esse é um fator, talvez só para levantar, para ficar em mente. Né? Ainda é um país que a gente precisa considerar que tem um grau de corrupção bastante alto ligado à cadeira de madeira, principalmente na Amazônia. Estou correndo aqui, pessoal, mais porque eu acho que muitas dessas coisas são básicas, tá? E aí é para eu fazer o melhor proveito do nosso tempo, dos recursos da apresentação para eles e fazer nossas perguntas. Mas vamos lá. Avaliação de risco. E aí, como a gente também já tinha abordado, né? Então, essa avaliação nesse sistema de diligência devida vai propiciar a gente as condições para avaliar essas informações que nós temos na nossa cadeia, identificar os riscos, né, desse país, no nosso caso de região de exploração, quando a gente fala no Brasil, legislação relevante, ela está sendo cumprida,
o quanto desses riscos estão sendo aplicáveis à sua própria cadeia de fornecimento, né? Lembrando que a gente falou muito de ter esse nível de detalhamento, esse nível de busca de informações. No caso principalmente brasileiro, ao longo da cadeia, se existe esse risco no material desconhecido está na cadeia, né? A gente fala comumente o risco de mistura, no Brasil se fala muito do risco de contaminação da cadeia, né? O quanto é relevante a questão de você ter um produto, mas ao longo da cadeia de beneficiamento, de agregação de valor, na verdade, apesar de você conhecer, você tem uma parcela de materiais que você conhece, mas você pode ter uma parcela de matérias-primas que são desconhecidas, né, e de origem muitas vezes ilegal. E, enfim, aí tem um pouco dos critérios, né? Nós estamos falando tanto da origem, falamos um pouquinho, países, principalmente países heterogêneos como o Brasil, muito diferente, mais uma vez, uma plantação no sul do país de origem de madeira natural na Amazônia. As espécies, a gente já conhece bastante, agora falando do caso Amazônia, né? Espécies que estão ligadas realmente a uma probabilidade de risco muito maior que outras. Questões de comércio e transporte. Então, quanto dentro dos elos de transporte da cadeia podem ser mapeados, são acompanhados de guias, né, tem consistência ao longo dessa cadeia, e a própria complexidade da cadeia de abastecimento. Né? E aí, relembrando algo que foi colocado hoje, né? Quer dizer, quanto menos complexa essa cadeia, de fato, ela tem um risco menor associado. No caso do Brasil, né, de fato, você ter dentro da cadeia fornecedores com madeira de origem certificada, acho que esse é um exemplo importante para lembrar, mas também de concessões florestais, pessoal, queria levantar isso, né? As concessões no Brasil já nasceram num ambiente de um controle de legalidade bem mais aprimorado. As concessões estão sendo auditadas independentemente a cada 3 anos. Então, concessão no Brasil também se tornou uma possibilidade de, a gente acredita, diminuir bastante os riscos ligados à cadeia de fornecimento. Aqui um pouco, acho que é um resumão do que a gente tem falado, né? Então, a gente tem na primeira linha aí fatores de risco mais conclusivos, né? Você tem sanções da própria União Europeia, da própria Nações Unidas, você pode ter origens de conflitos armados, você tem regiões com restrições de exploração, que não é muito o caso brasileiro. Como a Cristina colocou, o que realmente é o Green Lane, né? Realmente está automaticamente autorizado ou isento da diligência devida são as licenças de flat e licença SAIS. No caso do Brasil, isso não é aplicável para o flat, né? Nós temos basicamente Indonésia. E é claro, você tem situações que você precisa tomar atenção por causa são casos de grande importância. Né? Os países de grande importância aí constam o Brasil. O Brasil, mais uma vez, muito mais ligado à cadeia de florestas nativas do norte do país, onde esses riscos são muito maiores. A gente vai falar basicamente de algumas espécies, mas aqui está citado o IP, né? O IP é uma espécie extremamente importante, tem se tornado muito investigado hoje em relação às questões ligadas à ligação do IP com a exploração ilegal da Amazônia. A gente vai falar muito rapidamente disso. E aí questões de classificação, de transferência de preço. Vamos passar rapidamente também por origem. E aqui, pessoal, a gente tem alguns casos importantes de exploração ilegal que são encontrados na literatura, né? Acho que tem hoje bastante informação sobre isso. Talvez eu destaque 2 principalmente. Esse relatório do Greenpeace, que mostra um pouco desses fluxos, principalmente aqui para o estado de Rondônia. Então, em meados da década de 2010,
houveram muitos relatos ligados à exploração ilegal, principalmente na Amazônia Ocidental. Esse último relatório aqui, pessoal, é um relatório importante para a gente destacar, é o caso do IP. Né? Então, o IP, esse relatório está online, do Greenpeace também, mas o IP tem sido bastante investigado pela sociedade civil, justamente pela ligação que ele tem com a exploração ilegal. No caso específico do IP, o esquema ilegal é muito ligado a inflacionar, né, a você artificialmente aumentar os estoques de IP na floresta durante o inventário florestal. Então, muitos planos de manejo que contêm IP, eles acabam permitindo uma exploração muito maior da espécie. Né? Então, isso cria créditos, a gente pode depois explicar um pouco esse conceito, mas cria crédito nos documentos que seria suficiente para o IP ser explorado ou em terra indígena ou em unidades de conservação. Esse é um caso super importante. Né? No caso dessa espécie, realmente a gente considera hoje que precisa haver um cuidado em relação à diligência devida bem mais acurado. Temos um segundo pool. Vou pedir ajuda aqui para Giedre me apoiar nessa atividade, por favor. Embora, como a gente falou, né, não é absolutamente obrigatório, mas por que a gente está dizendo que é uma boa prática? Ou para você realmente ser capaz de fazer aquele cross-checking, né, de levantar informação através de bancos de dados, descobrir em base de dados o quanto é vulnerável, o quanto pode ser ameaçado. No caso do Brasil, sem dúvida, a gente diria que na maior parte das situações, a não ser que se você estivesse falando de plantações, talvez, fora da Amazônia, verificar se tem coerência dessa informação. Então, o que está sendo efetivamente declarado, né, desde os procedimentos aduaneiros, é de fato o que está sendo autorizado, o que está sendo transportado, né, ou o que está sendo convertido ao longo da cadeia, aí falando do caso do Brasil. E, evidentemente, né, avaliar o risco para espécies específicas. Então, no caso do IP, que foi o exemplo que eu usei anteriormente, você saber especificamente que espécie, né, o gênero é o Androanthus, mas a gente vai falar um pouquinho que também algumas espécies de IP, alguns nomes científicos para o IP também são considerados como espécies ameaçadas por uma instrução do IBAMA. Então, evidentemente, seria fundamental entender isso para ver o quanto dessa legislação, né, dos maiores requerimentos de manejo ligados a essas espécies estariam sendo, de fato, cobertos ao longo da cadeia produtiva. Já destacamos isso, né, que mostra alguns exemplos. IP no Brasil, bubinca no Gabão, jacarandá em Madagascar, carvalho na Rússia. E aí, bastante informação na literatura sobre isso. No caso do IP, mais uma vez, recomendaria muito a quem usa madeira da Amazônia acessar essa bibliografia, está muita coisa na internet, principalmente no Greenpeace, mas que demonstra esse esquema de inflação de créditos dos planos de manejo. Isso está acontecendo não só do IP, né, para muitas espécies de alto valor do Brasil. Esse é um ponto super importante para ser considerado em termos de diligência devida. O próprio IUCN, né, é sempre importante lembrar, a IUCN classifica as espécies em algumas categorias, principalmente quando fala de vulnerável para cima, é bastante importante considerar. Né? Não quer dizer necessariamente que uma espécie que seja classificada como vulnerável em perigo, ela não pode ser comercializada. Mas, de fato, existem requerimentos bastante importantes em termos da exploração. Frequentemente, a legislação e os critérios a serem usados na cadeia produtiva, junto aos produtores, para a exploração da espécie, elas se tornam muito mais restritivas. Essa aqui é o exemplo que eu dei anteriormente, depois a gente pode enviar, mas essa é uma das instruções no Brasil, por exemplo, que muito inspirado
um pouco pela IUCN, mas principalmente pela CITES, coloca algumas espécies brasileiras da Amazônia em status de ameaçadas, né? Então, isso não implica que essas espécies não possam ser manejadas e nem de gerar produtos, mas implica que o conjunto de legislações ao longo da cadeia para ser seguido, ele tem que ser um pouco maior, né? A exploração é mais restritiva. E aí, partindo para o final, pessoal, um pouco sobre essa complexidade da cadeia. Então, mais uma vez, né? Quanto mais complexa a cadeia, maiores os riscos, tanto de ter material desconhecido, como ter material ilegalmente explorado. E aí a gente coloca algumas perguntas, né? Que ajudam muito nesse exercício, né? Se todo o material desse produto que está sendo vendido foi identificado, foi contabilizado, se existem insumos que podem trazer desse próprio material, né? Componentes desse produto que podem trazer riscos diferenciados. E aí a gente tem mais um quizinho rápido aqui. Então, fechamos, pessoal. Então, basicamente, estamos falando em todos os elos da cadeia, sim, bastante importante, e as unidades de processamento da cadeia de abastecimento. E aí colocando alguns itens muito tentando ser orientador nessa questão, né? Não existe uma forma única, um modo único de avaliar esses riscos de mistura. Né? Um que nós já falamos um pouco hoje é sobre essa complexidade da cadeia de abastecimento. Cadeias mais complexas, mais longas, né? Tem maiores rotas, elas tendem a ter realmente um maior risco. Né? Não só isso, como a própria complexidade do produto. Existem muitos componentes, né? Ele é formado por um número diferente de insumos. Né? Se existem esses insumos, os sistemas de segregação, né, das unidades fabris, das serrarias, ao longo da cadeia, elas são capazes de mostrar essa rastreabilidade, ou mais importante ainda, segregar esses insumos. Né? Então aqui é um exemplo típico, né? Você pode ter uma mesa que você tem a lâmina de um material, um MDF no miolo, pode ter vários outros componentes, mas de fato como esses componentes são separados nas serrarias, nas unidades fabris. Né? Esse é um ponto super importante, o quanto de risco de contaminação isso implica. O quanto existem sistemas de segregação ao longo desses fornecedores, capazes de lidar com cada insumo de forma separada e, principalmente, demonstrar os fatores de conversão. Acho que é um dos requerimentos principais de sistemas de cadeia de custódia, demonstrar que não tem risco de contaminação, demonstrar que a contabilidade dos insumos, de fato, é feita de forma consistente. Acho que é uma questão só para levantar, quando a gente fala muito de Brasil, né? Justamente os riscos ligados ao não cumprimento da lei, tanto para esconder madeira de exploração ilegal, mas principalmente para tentar fazer evasão de divisas, evitar o pagamento de impostos. Né? Acho que no caso brasileiro isso é bastante comum inclusive você ter inconsistências em notas fiscais, às vezes, justamente para tentar evitar um imposto de transporte, imposto de importação, isso no caso brasileiro é bastante importante. Por isso, mais uma vez, né, a gente já falou disso, mas olhar muito a consistência quando a gente fala de quantidade, especificações, né, dos tamanhos, das espécies, e justamente muito do caso brasileiro é de tentar pagar esses impostos, né, ter preços artificialmente baixos, enfim. Muito da cadeia de exploração legal tem a ver com esses mecanismos. Né. Aqui, muito especificamente para o caso do Congo, a gente destaca esse relatório que fala um pouquinho disso. E aí, resumindo muito rapidamente, esses passos da avaliação de risco, se esses riscos estão presentes, tanto no país, a gente falou um pouco da região, o caso da Amazônia é super importante a região,
o quanto esses riscos são relevantes para a sua cadeia de abastecimento e, de fato, se existem já ações que estão sendo usadas para atenuação, né? Os portugueses preferem atenuação do que mitigação, se já existe alguma medida realmente para atenuação desses riscos ao longo da cadeia. Aqui é um caso muito rápido, é muito do que a gente já falou, mas é o caso justamente contrário do que a gente está falando da Amazônia, né? Então, se você tiver madeira de plantações, por exemplo, do Brasil, exportada para um determinado país, na União Europeia, existe risco de que a madeira seja excessivamente explorada, de florestas naturais, não seria um risco aplicável, porque a madeira vem de plantações. Existe o risco que a exploração seja conduzida sem a licença de exploração. Existe uma licença de exploração para o caso de plantações também. Ato declaratório ambiental, CAR, essas coisas, né, são um pouco mais simples do que a Amazônia. Um risco que ainda é muito difícil no Brasil, de maneira geral, de ser avaliado, acho que em vários outros países também, é que esses acordos sociais, né, a gente estava falando daqueles 5 temas de legalidade anteriormente, um deles era o direito de terceiros, era o quanto isso está sendo cumprido. Esse ainda é um risco que precisa ser olhado com calma. O Brasil é um exemplo de como ele pode ser aplicado, como pode ser mitigado. Passando muito rapidamente em mitigação, então medidas que visem realmente mitigar esses riscos, né? Quanto ele melhor for especificado, quanto melhor for compreendido, como tratar de cada risco localizado na cadeia separadamente. Essa mitigação pode ocorrer em vários passos, né? E aí não tem muita receita de bolo, né? Mas, de fato, observar com cautela a cadeia, ver as ações que estão disponíveis, né? Acho que, e tem uma questão importante na mitigação, que é o quanto é possível depois verificar e observar a eficácia das ações sendo tomadas. Vamos para o nosso quiz, rapidinho. Muito da audiência em requisitar material certificado e realizar testes de madeira. Muito interessante. De fato, são muitas das opções que nós conversamos sobre aqui hoje. A gente tenta colocar uma chave aqui, é sempre simplista, né, mas quando a gente fala de mitigação de risco, evidentemente a primeira opção seria evitar esse risco, seja ele substituindo a cadeia de abastecimento, e aí de fato, como estava na resposta, mais material certificado, material não certificado de menor risco. Hoje nós levantamos, para o caso brasileiro, por exemplo, madeira oriunda de concessões florestais. A gente considera que, pelo controle, pelo nível de cumprimento, que é verificado pelas agências florestais, ele tem um nível de risco menor. Outra medida para evitar esse risco é substituir esse fornecedor, né, fornecedores que não tenham consistência ou não tenham muita evolução em relação a esse controle de riscos. A segunda opção, claro, né, pessoal, se o risco não pode ser evitado, é ser controlado. Aí você tem um conjunto de práticas possíveis, mudar esses procedimentos, pedir informações adicionais. Né? Uma parcela importante dessa audiência, super interessante isso, colocou essa questão de conduzir o teste da madeira, mas também você poderia ter consulta partes interessadas, incluindo especialistas, né? Coletar documentos adicionais, enfim, conseguir montar essa cadeia de uma forma mais consistente. E acho que é um fator que a gente sempre traz, uma medida super importante que está nos regulamentos da Comissão Europeia, é justamente conduzir a auditoria independente desses fornecedores. E, de fato, aí averiguar em campo o nível de cumprimento legal. Coletar essas informações adicionais, né? Então, justamente uma opção quando a informação está ausente, incompleta, quando existe invalidade de documentação, ausência de documentação. Está falando de licenças, está falando de contratos de concessão. No caso brasileiro isso é bastante fácil de checar, o quanto esse contrato é válido.
você tá, ou ter fornecedores que estão com um plano de manejo que está desatualizado, não está mais vigente. Né? E, evidentemente, a gente levantou essa questão como double check, como fazer uma checagem dupla, uma ação de controle de risco seria o teste de madeira. Né? Você tem alguns sistemas disponíveis. E, evidentemente, né, pessoal, acho que conversar com essa cadeia até que ponto os fornecedores podem mudar os produtos, né? Podem mudar espécies, podem ter outros fornecedores, outros produtores, no caso, ao longo da cadeia, diferentes origens. Né? Acho que são questões super importantes para entender em termos de atenuação. Mudar os procedimentos, em termos de ter mais informação, mais documentação, e evidentemente, né, colaborar com os fornecedores é um ato fundamental, já que eles estão mais próximos da área de risco, no caso da Amazônia, mais próximo dos riscos associados à cadeia, evidentemente a língua é a mesma, e tem um maior nível de conhecimento local. Auditar fornecedores, de fato, continua sendo uma opção que a gente sempre traz, e evidentemente leva essa questão de conseguir ver com mais cautela, né, o quanto as ações de mitigação de risco estão sendo utilizadas. Né. A gente levanta algumas questões sociais até como requisitos de saúde e segurança, se existe um risco das operações de colheitas estão sendo conduzidas em áreas da unidade de manejo florestal que deveriam estar sendo protegidas. E aí acho que tem uma série de outras questões embaixo que a gente já tinha levantado. Bom, acho que isso é só para enfatizar aquela mensagem. Né? Nem sempre é possível pressionar esses fornecedores para implementar mudanças. Talvez alguns fornecedores não estejam dispostos a colaborar. Talvez mais vez, né, a questão de substituir o fornecedor, pegar o tomate verde em vez do tomate vermelho, é sempre uma opção que está na mesa. Só para finalizar, pessoal, sei que a gente está meio estourado no nosso tempo, falar muito rapidamente de certificação, a gente já levantou isso numa das perguntas dos participantes, mas só para frisar, né, não é um passe livre para IoTR, então ter certificação ao longo da cadeia ou da cadeia, não quer dizer automaticamente está de acordo com a regulamentação. Esse material certificado, entretanto, como a gente disse, né, ele apoia muitos dos requisitos da regulamentação, ele pode ser incluído na diligência devida, ele pode ser usado na avaliação de risco, é um fator que pode diminuir esse grau de risco e, de fato, pode diminuir a quantidade de verificação, no caso da atenuação de risco, a ser conduzido. Né? No regulamento 607 tem um pouco desses requisitos, né, de como a verificação de terceira parte pode apoiar, de fato, nos processos de diligência devida. Temos vários sistemas, acho que vocês conhecem, destacar alguns, o PFC, o FSC, ligado à origem. Esse OLB é um sistema de verificação de legalidade, bastante comum, até onde eu saiba, na África. O Legal Source é uma das ferramentas aqui dos parceiros, né, a NEPCON, ex-NEPCON, Preferred by Nature, NEPCON, e também aplicado pelo Maflora. Tem vários outros selos embaixo. Esse Serflora aqui, pessoal, na verdade, é o selo de certificação do PFC brasileiro. Então, é um selo de certificação que pode ser visto, bastante comum, está se expandindo agora na Amazônia. Enfim, são algumas opções, talvez, aí para apoiar essas funções. E o que como eles cobrem justamente essa questão de conformidade legal. Né? Então é muito importante entender o que cada esquema de certificação de fato traz em termos de checagem de legalidade. Principalmente uma questão que a gente sempre levanta são os elementos desses sistemas que podem ajudar em termos dos riscos associados à cadeia. Né? Por exemplo, sistemas de cadeia de custódia, que garantem segregação, diminuem o risco de contaminação, né? Controlam os insumos,
eles de fato podem ajudar bastante nesse sistema. A gente vai falar um pouquinho, principalmente ao longo da terceira apresentação, sobre outras ferramentas, né? Do quanto esses sistemas de certificação podem ajudar nos processos de diligência devida. Enfim, acho que é um resuminho aí. Mesmo que o esquema é apropriado, né, continua essa questão de ser obrigado, ser importante de coletar as informações dos países de origem, os pontos da cadeia. Muita atenção quando essa cadeia se origina, né, ou está passando por países com alto grau de corrupção. É muito importante olhar a validade do certificado, é super importante, se ele ainda é válido no momento de compra desses produtos. A gente vai mostrar uma ferramenta para isso. Essa necessidade de conferir o quanto a certificação tem validade. E um ponto de atenção final super importante. Não se esquecer que, mesmo que você tenha uma empresa que seja certificada, por exemplo, tem a cadeia de custódia do FSC, isso também deixa essa empresa vender produtos certificados e não certificados, né? Então, é super importante ver que não necessariamente uma empresa que tem uma cadeia de custódia, por exemplo, uma empresa certificada, ela só está originando produtos certificados. Olhar se o escopo é válido, acho que falamos disso. Olhar realmente as declarações de venda e transporte. Acho que aqui tem alguns exemplos de selo, né? O FSC misto, o PFC 100%. Verificar se a entidade está incluída nesse escopo do certificado, né? A entidade, no caso, é essa empresa que está ao longo da cadeia que está sendo mapeada. Aqui tem um exemplozinho, finalmente, pessoal, só para terminar, essa ferramenta do FSC Info. No caso do FSC, ao mapear a cadeia, né, olhar as empresas ao longo da cadeia, é possível vir nessa ferramenta. E aqui tem dois campos, né? Tanto o nome da organização, como o status do certificado. Então, observar se naquele momento de mapeamento e das declarações de venda com o seu FSC, de fato, aquele certificado é válido no momento daquela checagem. Tá bom, pessoal? Obrigado. Desculpem, eu acho que eu tentei ser rápido para tentar maximizar o nosso tempo aí de debate, mas também para a apresentação mais prática, que é a terceira, e a gente fica à disposição aí para a discussão e debates. Obrigadão.